Já de volta ao segundo bloco do Plantão de Notícias, a gente confere agora os comentários de Carlos Emir. O assunto em pauta é porque o STF insiste em assegurar que urnas eletrônicas não são violáveis. Se não há risco, por que resistências? Os comentários são de Carlos Emir, nos bastidores da política. O tema de hoje é um tema muito polêmico. Falar sobre as urnas eletrônicas, esse objeto que praticamente se tornou um objeto sacrossanto para algumas pessoas e principalmente para o Supremo Tribunal Eleitoral e para o Superior Tribunal de Justiça. É fato que a única coisa que o povo brasileiro quer, democraticamente, é que seu voto seja computado e que ele seja computado para o candidato que você escolheu, tanto de direita, tanto de centro, tanto de esquerda, não importa. O ato democrático é a liberdade de todos. Mas antes de começar a falar sobre a urna eletrônica, é fato que aquele inquérito da Polícia Federal, que foi solicitado pelo o Tribunal Superior Eleitoral, de número 32, o assunto em 2018 foi esse: denúncia de acesso indevido de dados relativo aos sistemas eleitorais e ao projeto de hardware da UE 2018. UE é urna eletrônica. Começando por aí, já vemos que um hacker conseguiu invadir o sistema e ficou durante 8 meses dentro da urna. Teve acesso à senha de ministro, desembargador, à senha do pessoal de TI que controla a questão da apuração. E isso foi revelado à população daquela famosa live do presidente, foi onde começou toda a criação de narrativas sobre o processo eleitoral e sobre o voto auditável, que é diferente do voto impresso. Foi-se colocada uma PEC para ser votada na Câmara e, de repente, surge a figura do ativismo judicial. O ministro Barroso se reuniu com os presidentes do partido uma semana antes e os presidentes de partidos que estavam favoráveis à PEC, porque o movimento popular da população era a favor da transparência do voto, mudaram de opinião de repente, uma reunião que ninguém sabe o que aconteceu. Na saída dessa reunião, aquela famosa frase do Barroso: poder não se ganha, poder se toma. E aí começa a escalada midiática em cima da questão das urnas eletrônicas, aonde hoje você falar das urnas parece ser um crime. Você querer a transparência na apuração do voto, que é constitucional, está na Constituição, a apuração pública de votos, e hoje não é pública de votos, se tornou praticamente um crime. Aonde nós estamos? Que democracia é essa que você não pode questionar a lisura e ter que aceitar a opinião de ministros como se eles fossem detentores da verdade e como se eles fossem os super técnicos de TI, que é tecnologia da informação e de segurança cibernética. Falar de urna eletrônica dá problema, mas o maior problema de todos é você não poder falar sobre isso. Hoje, a urna eletrônica, saiu uma pesquisa recente que praticamente de 70% a 80% não confiam nas urnas eletrônicas. Esses não confiam, na minha opinião, confiar mais ou menos é não confiar. Então eles pegaram os 40% que realmente falaram que não confiam de jeito nenhum e falam que 60% da população confia nas urnas eletrônicas. Mentira e manipulação de dados. 70 e poucos por cento não confiam plenamente nas urnas eletrônicas. Então aí você já começa a manipulação. Em relação às narrativas criadas sobre o voto em papel, que era um retrocesso, que o voto voltasse a ser em papel, em momento nenhum isso foi falado. Em momento nenhum foi pedido que o voto fosse em papel, como antigamente, o dito retrocesso,
que essa turma está querendo fazer. Se você pegar historicamente, só você pegar a história, os fatos estão aí. Se você ficar ouvindo narrativa, você se confunde. Os fatos estão aí. Tem o processo, tem o pedido, tem todo o movimento do STE em cima da criminalização de você falar sobre o processo eleitoral. Ontem mesmo teve a abertura dos trabalhos na Câmara, no Senado e na Justiça. O discurso do Pacheco foi em defesa da urna, como se a urna fosse completamente inviolável, e as atitudes do Pacheco são muito suspeitas em relação ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao STF. Então, o escritório dele defende as indenizações de Brumadinho, para quem não sabe. Então, esse presidente da Câmara, do Senado, ele sentou em cima de tudo que é contra o STF e o ativismo judicial. A democracia é feita pela escolha do povo, não pela escolha de gabinete. A democracia de gabinete está sendo feita hoje, que é a ditadura da toga. Ações incansáveis contra o governo federal, contra jornalistas, contra as pessoas comuns que questionam a urna eletrônica. Todo sistema é violável. Não existe um sistema no mundo que não se possa ser violado ou hackeado. A questão da urna, eles falam, a urna não tem internet. O problema não é a urna física, o equipamento em si. Parece que a gente está com um machado querendo quebrar a urna. O problema não é a urna, o problema é o sistema que está na urna. O Exército agora vai participar mais fundo na questão da apuração. Ele solicitou os logs para o TSE e o TSE falou, mas já está disponível há 10 meses. Gente, há 10 meses atrás para hoje, você consegue mudar esse log no dia da eleição. Antes de você botar o pendrive lá, você coloca uma linhazinha, que é como se faz, coloca uma linhazinha ali, que aleatoriamente todo o sistema é corrompido. O Exército entrando agora, a gente vai ter um pouco mais de segurança, vai ter um pouco mais de lisura, mas não é a transparência que essa comissão da transparência feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que de transparência não teve nada, aconteceu. Se perguntar a minha opinião sobre a urna eletrônica, eu não confio na urna eletrônica. Não confio porque ela não é totalmente auditável. É um processo complicado, estamos numa polarização política, estamos com um presidente, um ex-presidente, que foi descondenado, é fato. O crime foi cometido por uma manobra, ele foi descondenado. E, de repente, com essa descondenação, vem todo esse processo de ataque, onde quem pensa contra eles é antidemocrático e quem pensa a favor é democrático. Que democracia é essa? Eu deixo aqui o questionamento. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você não quer que seu voto seja para o candidato que você escolheu? Independente se é de esquerda ou de direita, de centro, não importa. Porque há 3 anos atrás, todos falavam sobre a questão do voto impresso, todos questionavam a urna, todos eles, elogio do ministro Barroso, elogio do Gilmar Mendes, Simone Tebet falando na questão, e agora todos eles mudaram, logo após o ex-presidiário Lula ficar elegível. Daí, as urnas eletrônicas são invioláveis. O próprio ex-presidiário falava sobre a questão da lisura no processo eleitoral, sobre a questão da auditabilidade, e de repente agora para ele ficou uma maravilha, um processo inviolável. Essa democracia de gabinete, democracia da toga,
que eles se dizem democráticos e não foram eleitos para estar lá. São funcionários públicos pagos pelo nosso salário para defender a Constituição e não dar uma de popstar e ficar dando entrevistas, comentários e ataques democráticos. Esses sim são os ataques à democracia. O juiz, eu não chamo o ministro de juiz, que só tem um que é concursado lá. O resto é advogado, são ministros. Os ministros querem ditar as regras do que você pode falar, do que você pode fazer. Estão diuturnamente tentando atingir um presidente legitimamente eleito com mais de 50 milhões de votos. Todo um conjunto de coisas aonde a urna eletrônica e a soltura do ex-presidiário é a chave de tudo. Então eu deixo um recado aqui, estamos nos aproximando da eleição. Busque a informação nas fontes seguras. Não se deixe levar por informações, por narrativas desse velho consórcio de imprensa militante, que antigamente era de uma via só, e hoje, graças à internet e a veículos de comunicação como a Rede TV+, TV Arte HD, nos dá a liberdade de falar o que pensamos, os fatos, em cima do que aconteceu, sem narrativa. Então busque os fatos, eles estão aí, basta você procurar. O que a pessoa fala é facilmente desmentida por discursos anteriores. Você vê o que é e vê o que a pessoa fala, é simples. Você não precisa de interlocutor para poder checar a verdade. Então, nessas eleições, busque checar, antes de tudo, em quem você vai votar. Já que a urna eletrônica pode votar por si só, isso é o que falam e é o que eu acho. Busque informação, lute pelos seus direitos. A democracia é você escolher o seu candidato e o seu voto ser computado para quem você escolheu, não para quem eles querem que volte. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte HD.